Era um dia 30 de novembro como esse. Nesse domingo, a torcida do Botafogo celebra o primeiro título de sua história na Libertadores. Um ano da grande conquista, um ano da glória eterna. Um ano que o Botafogo de Arthur Jorge e companhia, e de um cara especial que está aqui do nosso lado, chocou o mundo numa final espetacular. Há 365 dias, o Glorioso, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, levantava o título da Libertadores em um roteiro inexplicável, mas com a cara do Botafogo de Futebol e Regatas. E para falar muito sobre essa conquista, para comemorar esse aniversário de um ano do maior título da história do Glorioso, está aqui simplesmente o Rei da América de 2024, o craque Luiz Henrique, atualmente jogador no Zenit, mas que colocou seu nome na primeira prateleira de ídolos da história do Botafogo de Futebol e Regatas. Luiz, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado pelo papo. Tamo E é um junto. dia especial, né? Um dia especial para a gente Sim, celebrar sim, esse título, né? claro. Importante. Perfeito, Luiz. Luiz que, enfim, tá brilhando no Zenit, brilhando com a camisa da seleção brasileira. Vai pegar a Copa do Mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Luiz, cara, passou um ano aí daquele jogo. Um ano daquele dia 30 de novembro de 2024, que vocês entraram no gramado do Monumental de Nunes, um dos maiores estádios do mundo, um dos estádios mais lendários do mundo, e que com um roteiro diferente, né? Um a menos em campo, desde os 30 Sim, segundos vocês sim, foram lá e conseguiram conquistar esse troféu para o Botafogo depois de uma temporada incrível. Cara, começa falando aí pra gente como é que é, depois de um ano, você olhar para sim. trás, ver os vídeos, ver aquele jogo completo, todo aquele drama que o Botafogo passou, mas que deu tudo certo. É, né? Um ano se passando, né? É, foi o ano mais feliz da minha vida. Um ano dessa conquista maravilhosa, não só para mim, mas tenho certeza que para os funcionários do Botafogo, todos os jogadores que por lá se passaram no ano de 2024, os torcedores. Um ano para ficar marcado assim na minha memória, que foi o melhor ano da minha vida, ganhar não só a Libertadores, mas também o Brasileirão. Então, uma coisa de louco, ver aquele estádio do Monumental lotado, a torcida apoiando a gente desde o primeiro minuto até o final. Aquilo ali foi de louco, foi bonito de se ver. Por mais que a gente estava com um a menos ali dentro de campo, né? 40 segundos do primeiro tempo. Foi uma loucura total, mas que a nossa equipe, o nosso grupo ali, a nossa família Botafogo, que eu chamo, nunca deixou de lutar, nunca deixou de correr ali dentro de campo para trazer esse título para o torcedor que estavam ali no Monumental, lotaram o estádio, compareceram, saíram do Rio de Janeiro, de sua casa para estar ali apoiando o time. Então, isso para mim não tem explicação. O torcedor deixou de estar com sua família ou com sua filha recém-nascido, ou sua filha que tem um ano, para estar ali vivendo esse momento junto com a nossa equipe, com a nossa família. Então, isso foi muito importante para nós trazer essa taça para eles, porque eles abdicaram de muitas coisas para estar ali junto com a gente. Então, por isso que eu sempre vou falar dos torcedores, sempre vou, é, sempre vou estar elogiando eles, porque eles estiveram ali com a gente, lutaram com a gente. Então, isso foi muito importante para que a nossa equipe pudesse trazer esse troféu para o Rio de Janeiro para comemorar junto com eles. Então, foi um ano maravilhoso. Só tenho que agradecer a todos por esse carinho que tiveram com a gente nesse momento. E não só nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis no começo da Libertadores. Muito dava o Botafogo já como eliminado já da competição, mas Verdade. os torcedores nunca deixou de acreditar, nunca deixou de apoiar a gente. Então, por isso que
A gente sempre jogava por eles, lutava por eles. Foi um momento muito incrível que vai ficar sempre marcado na minha carreira, na minha memória. E vou sempre estar lembrando e vou sempre estar recordando, porque foi a torcida que nos ajudou e nos apoiou desde o primeiro dia, primeiro jogo do Campeonato da Libertadores e até o final. Pois, Luiz, muito se fala aqui naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Você, em entrevista recente, inclusive, destacou a importância de um outro ídolo do Botafogo que estava em campo e que, quando o Gregory é expulso, reuniu vocês, né, e passou confiança e falou que o Botafogo ia conquistar o título, né? E de fato aquilo acontece, né? Vocês com 20 minutos de jogo ali começam a ter o controle, aos 35 abre o placar, depois você abre o placar, depois no final do primeiro tempo você sofre o pênalti, né? De fato, o melhor jogador daquela final fez a diferença. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse bastidor, né, ali do campo e bola, desse bastidor dentro do gramado, de como foi a reunião de vocês com 1 minuto de jogo e o que foi falado pelo capitão Marlon Freitas, né, que passou a confiança, você já falou isso em algumas entrevistas, mas que passou confiança para vocês, e o que as palavras dele, como as palavras dele motivaram vocês, como aquele discurso dele no centro do gramado do Monumental de Nunes reagiu em cada um, como vocês lidaram com isso? Vocês lideram com isso, Então, desculpa. o Marlon Freitas foi um cara e é um cara muito importante para o Botafogo. É um cara que sempre trazia as mensagens positivas ali para a gente na roda, assim, antes de entrar para o campo. Ele sempre falava para a gente, sempre nos motivava ali para que a gente pudesse ter mais confiança dentro de campo, que a gente pudesse jogar leve dentro de campo. Então, era sempre importante quando ele falava ali em todos os jogos. É um cara que é um líder, é um capitão do Botafogo, está há muito tempo no Botafogo também, já passou por muitas coisas difíceis, mas que nunca deixou de acreditar na identidade dele, sabe? Na vontade dele, no espírito dele. Então, quando o Grego ele foi expulso, com 40 segundos do primeiro tempo, ele veio conversar com a gente, e trazer aquelas mensagens positivas, colocar energia que a gente possa estar positivo e acreditar sempre, nunca deixar de acreditar. Não importa se a gente está com um jogador a menos, a gente tem que acreditar até o final. E ele falou que o Botafogo sempre foi difícil. E não vai ser esse jogo que vai nos destruir. Não vai ser esse jogo. Então que a gente acredita até o final, que a gente luta até o final. E ele disse, na última mensagem que ele disse, foi muito importante para a gente, porque já estava escrito. Já estava escrito que ia Tinha ser que ser desse assim, jeito, né? tinha que ser assim, tinha que ser dessa forma, não tem jeito. A gente vai ser campeão dessa forma com um a menos. Vamos lutar pelo Gregory. O Vitinho também falou que a gente ia jogar pelo Gregory, a gente ia ganhar pelo Gregory. Então, isso foi muito importante ele ter falado ali no meio daquela roda, porque todo mundo começou a acreditar, todo mundo começou a confiar e todo mundo lutou ali, todo mundo correu, ajudou um ao outro na marcação, para defender, para atacar. Não importa que a gente estava com um a menos, para a gente estava com 11 em campo, então por isso que deu tudo certo ali. Eu também pude ter feito um gol ali que ajudou a equipe, depois sofri um pênalti também, que aí deu mais resistência para a gente, mais confiança, ficamos mais tranquilos dentro da partida, fomos pro intervalo mais tranquilo, e isso foi muito importante que ele falou no meio, porque nós não deixamos de acreditar e não deixamos de lutar, por isso que conseguimos sair com essa vitória aí e trazer esse título para torcida do Botafogo e para nossa família também, que estava ali com a gente, sofreram junto com a gente nesses 40 segundos do primeiro tempo, sofreram muito com a gente, choraram ali, e isso foi muito importante. E graças a Deus deu tudo certo, conseguimos trazer esse título tão esperado para a torcida do Botafogo e para a instituição também do Botafogo. Cara, e um ano depois, a gente vê o que fez a torcida do Botafogo no Monumental de Nunes, né? Uma torcida que por muito tempo
sofreu Uhum. muito com o clube. Você, quando foi contratado, se emocionou até na entrevista coletiva, a gente lembra, porque Sim. falou que foi importante o Botafogo confiar no seu trabalho no momento de, né, de reerguer o clube ali com o John Textor. E Aham. no dia 30 de novembro de 2024, o que faz a torcida do Botafogo no Monumental de Nunes, né, em Buenos É Aires, loucura. é loucura, né? É Sim, loucura. Mais de sim. 45 mil torcedores alvinegros presentes no Monumental, né? Realmente a Uhum. proporção de botafoguense para atleticano era algo muito Uhum. discrepante. Sim, Você diria, Luiz, que, enfim, assim, você jogou né, no Fluminense, você é revelado por um grande clube, né? sim. Atualmente joga num clube também de massa aí na Rússia. O Zenit tem uma torcida Aham. apaixonada, a gente sabe. Aham. Só que aquele dia 30 de novembro de 2024, na sua visão, foi a maior demonstração que você viu de uma torcida em campo, numa decisão, olhando assim, porque aqui no Brasil, tu sabe que a torcida do Botafogo ela é nacional, né? Sim, Mas a sim. gente vê esse movimento de mais de 40 mil pessoas em outro país. Você acha que foi, na sua visão, foi o maior movimento que você viu, assim, como jogador? Sim, sim. Foi o maior movimento que eu já vi. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ainda mais a torcida não estava no seu país, não estava na sua cidade. E a torcida do Botafogo foi para Argentina, lá no Monumental, lotaram o estádio, 40 mil pessoas ali gritando, lutando junto com a gente ali, desde o início do primeiro tempo até o final, um mosaico. Eu nunca vi essas coisas, nunca vi uma torcida fazer isso e por isso que a gente teve que trazer essa taça para a torcida do Botafogo, porque o esforço que eles fizeram para ir lá para a Argentina foi surreal, eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que eu vi isso, um estádio lotado, nem no seu país a torcida está e lotar um estádio para mais de 60 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas. Isso é uma loucura. Por mais que a torcida do Atlético Mineiro estava lá, mas eu vi que tinha mais torcedores do Botafogo. Tem mais, né? Eu vi que a torcida do Botafogo estava tomada de botafoguense, então isso foi uma loucura, isso foi muito bonito de se ver e a gente não poderia de deixar de trazer essa taça porque eles fizeram de tudo para estar ali, um esforço máximo para ajudar a gente, para apoiar a gente, incentivar a gente. Então, por isso que foi incrível. Gostei muito de ver e o mais importante foi ter coroado eles com essa taça aí da Libertadores. Cara, legal, legal ouvir isso, até porque a gente destaca muito a paixão desse torcedor do Botafogo, que com um grupo que reergueu, né, de fato, Sim, a confiança da torcida, reergueu a história do Botafogo. Vocês foram um elenco ali montado para realmente ganhar tudo, e isso sim, aconteceu, né? E falando um pouco mais sim. sobre essa Libertadores, né? Enfim, além da final, toda aquela atmosfera incrível, esse roteiro maravilhoso que realmente foi escrito especialmente para o Botafogo, né? Aquelas Uhum. coisas que a gente fala, tem um ditado, você que jogou um ano no clube já ouviu várias vezes, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Coisas É, que só acontecem com o Botafogo e tinha que acontecer isso tinha que acontecer. para Uhum. matar todo mundo do coração lá na Aham. Argentina. Mas a campanha, você não participa da fase pré, né? Você é contratado ali para o início da fase de grupos. Uhum. Mas é uma campanha de altos e baixos, né? Você mesmo fala que o Botafogo estava sendo dado como eliminado Sim. por muita gente da torcida, por imprensa, por Aham. questões externas, mas tiveram alguns jogos ali que foram criando casca, né? Na sua visão, assim, o Botafogo tem muitos jogos, né, importantes nessa Libertadores, mas tem algum, na sua visão, que é o mais especial dessa campanha? Que marca o título de uma equipe que jogou muita bola, que conseguia se impor 90 minutos e que de fato marcou aquela trajetória ali de 2024. Ah, sim, eu tenho um jogo que foi muito importante para mim, que foi o jogo contra o São Paulo, que foi um jogo muito difícil, jogo de 0-0 em casa, e a gente tinha que ganhar esse jogo em casa de qualquer maneira, só que
não conseguimos. E eu vi ali que naquele momento ali, muito dos jornalistas, até os nossos torcedores, alguns torcedores assim, colocaram um pé atrás. Só que o nosso grupo era como uma família, sabe? Eu falo família Botafogo. A gente sempre, não importa se está num momento difícil, a gente sempre estava unido um com o outro. Cada um sabia o que o outro ia fazer. Então, isso foi muito importante para a gente conseguir ganhar do São Paulo lá no Morumbi. E isso foi muito importante, que foi um jogo difícil também lá em São Paulo, lá na casa deles, torcedores deles. A pressão estava toda pra gente, assim, porque tinha a torcida deles, estava no estádio deles, então eu via que ia ser um pouco difícil, mas que nada ia ser impossível. E a gente se juntou ali, jogou da melhor maneira possível, mostramos nosso futebol, mostramos a nossa identidade, a nossa força, não só de nós jogadores, mas também dos torcedores que lá estavam, e isso foi muito importante. E sempre que a gente, assim, nossa equipe ia jogar fora, a torcida estava sempre com a gente, todo mundo unido, todo mundo na mesma linha, sabe? Então isso foi muito importante. Conseguimos ali se classificar nos pênaltis, sofremos muito, bastante, foi muito difícil, mas como eu falei, que nada é impossível, conseguimos se classificar. E ali eu vi que o nosso time poderia ser campeão, sabe? Porque estávamos concentrados, focados, querendo trazer a taça para o Rio de Janeiro, todo mundo com a mesma identidade, todo mundo com o mesmo foco, com a mesma mente, todo mundo junto. E isso foi importante para a gente ter se classificado ali contra o São Paulo para dar continuidade dessa linda trajetória que não foi fácil, foi muito difícil. Muita das gente desacreditou, como eu falei, davam a gente como eliminado já. Só que nosso grupo, junto com o Arthur Jorge, também um treinador excelente, que eu sempre exalto ele aqui, que sempre nos ajudou e me ajudou também pessoalmente. E a gente deu continuidade nessa linda trajetória e conseguimos trazer essa taça aí da Libertadores. Pois é, conseguiu trazer a Taça da Libertadores, e aí que eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, com certeza teve alguma resenha ali depois do jogo, alguma parada marcante, pô, uma brincadeira de vocês. Tem alguma história depois do título que você possa contar pra gente ali? Alguma resenha, alguma brincadeira? A resenha, assim, naquele momento ali não tinha muito, porque todo mundo tava feliz, todo mundo tava com sua família dentro de campo, todo mundo querendo comemorar, então não teve muita resenha assim. Mas que foi um ano assim histórico pra gente, a gente não tem o que expressar, sabe, Aham. desse título da Libertadores, que foi título muito suor, com muito trabalho, muita dedicação da nossa equipe, junto com os funcionários do Botafogo, com a comissão técnica, todo mundo no mesmo foco. Então, por isso que nesse momento assim não teve muita resenha, muita brincadeira. Todo mundo só queria curtir, chorar ali a felicidade de ser campeão da Libertadores, um título que o Botafogo não tinha. E depois ainda ser campeão brasileiro. Foi um ano assim incrível que a gente não tem o que falar, só tem que agradecer por tudo que passamos no Botafogo, por todos os momentos de felicidades, momentos que também passou difícil, mas que a gente nunca abaixou a cabeça e sempre seguimos em frente. Pois é, cara, e você, assim como muitos outros, né, mas você em especial, pegou um carinho pela torcida do Botafogo, a gente consegue ver isso. A torcida do Botafogo te idolatra nesse ano que você atuou com a camisa do clube. E que eu queria saber de você, qual é a sua relação hoje com o Botafogo, você distante. Já falou diversas vezes que não queria, né, ter saído do Botafogo, queria ter ficado no Botafogo, mas a gente sabe como são as Sim, coisas no mundo do futebol. futebol, Uhum. né? É É. complicado, é bem complicado. Mas como você vê, Luiz, sua relação com o Botafogo, um clube que
você não tinha proximidade alguma, não tinha relação alguma, Uhum, surgiu num sim, rival, foi para a Europa e foi contratado a peso de ouro e correspondeu. Deu a resposta que o sim, Botafogo queria. Eu acredito que o Botafogo também tenha te dado a resposta, como o clube claro. que você queria ter jogado. Mas fala um pouquinho, cara, como é que é essa sua relação com o Glorioso? Ah, minha relação com o Botafogo é uma relação de carinho, né? De amor um pelo outro. É, desde o começo que eu cheguei no Botafogo, eles sempre me apoiavam, sempre me deram total suporte para que tudo que eu pudesse, eu poderia falar com eles, tudo que eu estivesse necessitando no momento ali, eu poderia conversar com eles, que eles estavam dispostos a me ajudar, e esse carinho sempre vai ficar comigo, não só pelos títulos, não pela Libertadores e pelo Brasileiro, mas pelo carinho que a torcida tem comigo, estão sempre me mandando mensagem no Instagram, dizendo que me ama, que tá com saudade de mim, para voltar pro Botafogo. E você tem E, saudade, Luiz? claro, eu tenho saudade, sim, da torcida, tenho saudade dos amigos que eu fiz no Botafogo, dos funcionários que eram apaixonados por mim, são apaixonados por mim, tenho contato com muitos ainda de lá do Botafogo, então isso sempre vai ficar na minha memória. Eu nunca vou deixar de ter gratidão, não vou deixar de ter gratidão, porque a gratidão vai ter sempre, porque eles me apoiaram muito no começo até o final, então, isso vai ficar marcado na minha memória, na memória da minha família. Eu tenho certeza que minha família, meus irmãos, minha mãe, é, minha esposa, todo mundo tem carinho por eles também. Sempre que eu tô no Rio de Janeiro, eu tô vendo o jogo do Botafogo, vou no estádio, vou lá ver os amigos que de 2024 que ficaram nessa temporada agora. Sempre estou conversando com eles, tenho muita relação com eles, então esse carinho vai ficar para sempre. Isso é legal, né, cara? Isso é legal. Apesar de pouco tempo, o Aham. vínculo Botafogo-Luiz Henrique foi algo que realmente Foi surreal, sim, surreal, né? surreal. Aham, de Surreal. outro mundo, sim. Você falou que, essa semana ainda, você falou que não vai ter que deixar a torcida curiosa. Mas assim, Uhum. aqui, nós dois, lá no futuro, quem sabe não volta, né? Ah, não sei, não sei. Eu não posso falar isso agora. Não posso falar isso agora. Tem que deixar Tem que a deixar torcida fluir, tem que curiosa. deixar Sim, fluir. tem que deixar fluir, sim. Não, mas, Luiz, cara, realmente um ano dessa grande conquista do Botafogo, né? Nesse domingo, dia 30 de novembro, né? Você acompanha essa frase, esse mantra da torcida do Botafogo, que durante esses 12 meses era um sábado como esse. Todo sábado a Sim, torcida do Botafogo fala isso, era um sábado como esse. E hoje, nesse domingo, era um domingo como esse, né? sim, sim. Era um dia 30 de novembro como esse. Sim, 30 de novembro. 30 de novembro. A data que vai ficar marcada para sempre, né, Luiz? Para sempre, não tem como esquecer. Foi uma data ali que de muita felicidade, né? Não só para mim, mas para minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe, meus irmãos, todos que estavam ali. É, foi uma data muito importante para a gente que coroamos esse título da Libertadores, trazer alegria de volta para o torcedor do Botafogo, isso que foi o mais importante para a gente. A gente sempre toca nessa tecla que a gente teria que trazer a felicidade de volta dos torcedores depois de tanto tempo sem ver um título de Libertadores, de brasileiro, e a gente poder trazer isso para eles foi incrível. Ficamos muito felizes. Então, isso foi muito importante para a gente. Essa data vai ficar sempre marcada na minha memória, na memória dos torcedores.
de todos os jogadores que por lá passaram de 2024. Pois é, Luiz, um ano aí que o torcedor do Botafogo festeja, vai celebrar muito nesse domingo, Muito, com muito. certeza vai celebrar muito. E um ano que o Botafogo coloca a sua estrela solitária de volta ao cenário do protagonismo do futebol Sim, sul-americano, né? Um clube gigante e que vocês, de 2024, você, rei da América de 2024, dos destaques do Brasileirão, tiveram muita sim, importância nisso. sim, sim. Você, torcedor apaixonado pelo Botafogo, você apaixonado por futebol, continue acompanhando tudo do Botafogo aqui no Lance, as nossas plataformas. E Luiz, aquele recado, cara, para você se despedir, aquele recado para a torcida do Botafogo. Nós aqui já agradecemos muito a sua disponibilidade para essa conversa, para esse papo Claro, nesse domingo. claro. E manda aquele alô para a torcida do Fogão. Fala, torcida do Fogão, Luiz Henrique aqui, Pantera, como vocês conhecem. Passando para mandar um abraço para vocês, agradecer sempre pelo carinho que vocês têm comigo é, no dia a dia, nas redes sociais, quando estou aí no Rio de Janeiro, quando eu vou no Newton Santos aí, esse carinho é enorme comigo, com minha família, minha filha, minha esposa, só agradecer sempre mesmo, a gratidão nós temos muito por vocês terem nos apoiado desde o primeiro dia que eu estive aí no Newton Santos, no Lonier lá, no nosso centro de treinamento, vocês sempre prestativo comigo, sempre brincando comigo, sempre com o maior carinho e eu também com o maior carinho com vocês. Isso foi muito importante para a nossa caminhada de 2024, no ano de 2024. É só agradecer mesmo, tamo junto. Vocês estão sempre no meu coração. Abração, tamo junto. É nóis. Muito obrigado, Luiz Henrique, o rei da América de 2024, Valeu. um dos maiores ídolos da história do Botafogo, que, se Deus quiser, estará representando a nossa amarelinha na Copa do Amém. Mundo do ano que vem. Você ligado no lance, a gente agradece sempre a audiência. Fique ligado em todas as nossas plataformas, no nosso site, as nossas redes sociais, para não perder nada. Forte abraço.